Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia. Aliás, a gente já tem feito alguns programas mostrando assim a evolução que a tecnologia tem feito em relação a tudo e em medicina também. Inclusive em oftalmologia, que nós mostramos assim que esse desenvolvimento todo, essa beleza que nós tivemos de conhecimentos e tudo, mas algumas coisas trouxeram algumas desvantagens. Então nós temos a luz azul, que é benéfica para o sistema nervoso, tal, mas a azul violeta, que é utilizada nesses equipamentos, tem trazido sérios problemas para a visão. E o que acontece? A gente tem trazido aqui vários colegas para conversar e vocês também ficarem por dentro, porque é uma coisa que caminha tão rápido, que mesmo a gente que estuda isso, todo dia tem novidade. Então, hoje nós vamos falar sobre telemedicina e trouxemos aqui o doutor Marcos Vinícius, que é radiologista, médico, membro do Colégio Brasileiro de Radiologia, fellowship do Johns Hopkins Hospital, Baltimore, e empreendedor de áreas de tecnologia. Então, a inteligência artificial, que é a capacidade de dispositivos eletrônicos, deles desenvolverem uma série de coisas que acontecem no dia a dia na nossa vida médica. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre alguma coisa, sobre essa inteligência artificial, que é uma coisa assim importante para o nosso entendimento. Então, esses dispositivos eletrônicos que nós temos, eles funcionam de uma maneira que lembra o pensamento humano. Já a inteligência é a faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar, ou o conjunto de funções mentais que facilitam o entendimento das coisas e dos fatos. O objetivo da inteligência artificial é criar um sistema que pode simular o comportamento e o raciocínio humano, para construir máquinas inteligentes que usam redes neurais e sistemas especialistas. Então, gente que trabalha nessa área, forma a inteligência artificial, ele simula o processo de escolha e da experiência humana, que se acumula. As sementes para o moderno entendimento de tudo isso foram plantadas pelos filósofos clássicos, que tentaram descrever o processo de pensamento humano como um mecanismo de manipulação de símbolos. O campo de pesquisa da inteligência artificial foi fundado em uma conferência no campus de Baltimore College, no verão de 1956. Então, a Way abriu, na última sexta-feira, a sua primeira loja de inteligência sem nenhum funcionário foi criada. Ela não tem nenhum funcionário humano, sendo totalmente operada por robôs. O empreendimento inovador fica no Centro Internacional de Desenvolvimento do Vale Óptico da China, em Wuhan. De acordo com o G-China, o estabelecimento possui capacidade para atender clientes a qualquer hora, já que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ou seja, caso alguém queira comprar um P30 Pro às 2 horas da manhã, nessa loja de marca não terá nenhum problema. Chega lá e é atendido. Então, nós estamos hoje numa era mais ou menos assim, e trouxemos então o doutor Marcos Vinícius para ele nos dizer alguma coisa, já que ele gosta disso há muito tempo. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando ninguém se mexia muito com isso, ele já gostava de computador, já tinha uns programas diferentes, já me passava alguns programas que me ajudou muito na parte de oftalmologia e nas minhas aulas que eu dava na faculdade. Então, eu queria saber por que esse seu interesse e também como foi que se iniciou tudo isso, na vida e na sua vida. Como é que começou a se lhe interessar esse problema de tecnologia em medicina? Mais uma vez aí, obrigado pelo convite de estar aqui presente, satisfação de poder aprender sobre um tema
tão relevante para a atual sociedade, né? A evolução humana ela é muito rápida, e a tecnologia vem para ajudar e, como você falou, em alguns casos até atrapalhar. Bem, meu primeiro computador eu recebi com 13 anos de idade, 12 anos de idade, mais ou menos, e tive a grata satisfação de começar a montar os computadores, né? Que as pessoas às vezes compravam tudo pronto. Não, eu gostava de bisbilhotar, saber como é que funcionava a impressora, saber como funcionava o mouse, e eu montava o meu computador. Eu sempre gostei de tecnologia. E é interessante que, na época que eu fiz o vestibular simultaneamente para medicina e para a tecnologia da informação. Isso há 20 não, eu já estou ficando um pouquinho mais velho, né? 29 anos atrás. E aí a tecnologia estava começando, né? Eu disse, olha, eu já vislumbrava que isso poderia acontecer no mundo, e resolvi enveredar pelo lado da medicina, mas numa especialidade que era muito tradicional na minha família, a radiologia, mas era uma especialidade que usava muito a tecnologia. E isso me ajudou muito a desenvolver na minha área, né? Sempre adorei a tecnologia da informação e consegui, vamos dizer assim, antecipar alguns passos em tecnologia do que acontece hoje e realmente vislumbrar o que é que vai acontecer no futuro. Muito bem. Mas a história ainda tem mais coisas. Tem, com certeza. Tem muitas coisas que eu quero que você fale. Eu estava querendo dar aqui um toquezinho, porque o nosso programa, ele tem uma diversidade grande. Aparecem pessoas jovens, pessoas intermediárias e pessoas da minha faixa, já com bastante idade. Vocês lembrem que Marcos Vinícius, ele é filho de José Passos, que é filho de José Carlos Passos, que foi meu professor na faculdade, e Zeca foi meu colega. Então, Zeca Passos é pai de Marcos Vinícius. Então, para a gente juntar assim, que isso é uma família só, e que faz parte assim da nossa vida médica e da vida contemporânea da cidade, né? Acompanhando assim os desenvolvimentos. Eu me lembro que seu avô, né? Meu avô. Zeca Passos, ele quase que era, juntamente com o doutor Silvino Lamartine, era quem entendiam de radiologia aqui na cidade, né? Sozinhos, trabalhando com raio-x e tal, mas eram os diagnósticos que a gente tinha na época. E hoje eu vislumbro esse mundo da ressonância magnética, que a gente vê tudo se bulindo lá dentro naturalmente. Às vezes até eu digo assim, era para hoje a gente nem morrer mais, porque o diagnóstico seria tão precoce que aí a atividade do médico seria muito mais, mas ainda continua o desafio, né? Exato. O desafio está aí, a gente tem muito exame complementar, mas isso às vezes faz com que o médico não estude muito ou não queira estudar muito. Eu na faculdade de medicina eu insisto muito com isso, que o cara quer tudo pronto, já a bandeja pronta, né, para levar, quando na época a gente tinha que dar diagnóstico, assim, de exames complementares, de imagem, a gente tinha um raio-x. Você já pensou, você pensar num tumor cerebral fazendo um raio-x do crânio? É verdade. Então, mas aí a gente acertava, que eu acho que tinha muita influência divina, né? Mas a coisa chegou a esse ponto atual, em que você pode contar até algumas histórias do início de tudo isso, e eu me lembro muito quando você chegou para mim e disse, Fulco, nós vamos ter aqui ressonância magnética, era uma coisa sensacional, né? E que a gente notou que começou a se fazer estudos de o camarada pensar numa coisa e a ressonância marcar lá no cérebro a área que está funcionando, quer dizer, é muita coisa, né? Na imagem, quem descobriu as grandes descobertas na imagem, a maioria foi prêmio Nobel. A tomografia, por exemplo, Hounsfield, ele trabalhava para a EMI, que era patrocinada, era uma das gravadoras, que era a gravadora oficial dos Beatles, né? E ele que desenvolveu a tomografia com parte dos royalties dos discos dos Beatles. Pouca gente sabe disso, né? E você imagina que uma tomografia ela levava às vezes 10 minutos para fazer um corte, uma imagem, né? Um corte é igual a uma imagem. Hoje nós fazemos 200 cortes em 5 segundos. A evolução da tecnologia, né? Então,
toda a área da medicina que ela tem tecnologia agregada, ela passou, está passando e passará por uma transformação significativa nos próximos anos, né? E muito mais rápido do que a gente pensa, né? Então, todas as áreas, oftalmologia, otorrinolaringologia, neurologia, tudo que tem diagnóstico, tudo que tem dados de informação do paciente para o médico, até o estetoscópio hoje, existem estetoscópios eletrônicos, inclusive, iniciando um pouco a história da telemedicina, falando um pouco da telemedicina, a telemedicina, na verdade, ela usa a tecnologia de telecomunicações para fazer essa ponte de conectividade, né, e de transmissão de conhecimento entre as duas pontes, entre o paciente e o médico, né? Isso começou na época exatamente que evoluiu a comunicação. O telégrafo, quando começou o telégrafo, começou a se transmitir dados de pacientes pelo telégrafo. Começou depois pelos rádios, né, na guerra, Segunda Guerra Mundial, os americanos fizeram muito isso, eles tinham um hospital de retaguarda dos pacientes deles, e na fronte, na guerra, eles ficavam transmitindo dados através de rádio, de como é que estavam os pacientes, para eles se prepararem, os médicos lá que estavam na fronteira lá, receberam essa informação, até que chegou a tecnologia do nosso dia a dia. O ultrassom, né? O ultrassom, fantástico, o ultrassom. Até que chegou a tecnologia do dia a dia, que jamais alguém poderia saber que ia impactar, que é o uso do smartphone, né? Todas as pessoas hoje têm um smartphone. Então, um computador, aquele computador personal computer lá da década de 70, 80, que chegou dentro das casas das pessoas, elas agora estão nos bolsos das pessoas. Então, hoje as pessoas estão conectadas 100% do tempo a todo mundo, né? Existe um livro, que eu acho que alguém já deve ter lido sobre isso, chama O Mundo é Plano. E O Mundo é Plano, ele fala isso, que não existe mais diferença entre Natal, não existe mais diferença entre a China. Essa epidemia de vírus aí, do coronavírus, vocês vejam como a evolução é tão grande que a informação do governo chinês, eles já conseguiram mapear o gene do vírus, já passou para todas as organizações internacionais de saúde, para que desenvolvam testes locais para que você consiga detectar. Olhe como a evolução e como é rápido, né? Então, sem dúvida, isso impacta nas vidas de todo mundo, né? E como você falou, esperamos que isso impacte no final, aumentando a longevidade da população, que a gente consiga viver mais, e viver mais com saúde, né? A informação está aí para todo mundo, né? E essa situação da internet rápida, assim, proporcionou muito esse desenvolvimento, esse crescimento, né? Sem dúvida. Toda tecnologia, ela traz consigo muito dados de transmissão, né? Com o uso da digitalização, ou seja, da transformação digital, isso ocorreu também na televisão, está ocorrendo na televisão agora do ano passado para cá, né, 2 anos para cá, praticamente, todas as TVs tiveram que ser transformadas digitalmente. A facilidade da transmissão do dado é gigantesca, é enorme, e inclusive através de tecnologia móvel. E isso permitiu a transmissão de dados dos pacientes praticamente em tempo real. E isso levou ao desenvolvimento levando a um boom da telemedicina. Vou lhe dar um exemplo aqui lá dos Estados Unidos. Estados Unidos, isso já tem mais de 10 anos, porque a internet rápida nos Estados Unidos já tem um certo tempo do que em relação ao Brasil, por causa da infraestrutura de telecomunicações, né? Os Estados Unidos, a partir de 7 horas da noite, em determinados locais, quem laudam os exames para eles lá nos Estados Unidos são os indianos, por causa do fuso horário.
Então, aquilo que você falou no início do programa, que trabalha 24 horas, é verdade. Quando chega às 7 horas da noite, os indianos assumem os laudos. Quando chega às 7 horas da manhã, os americanos assumem os laudos. E você tem um sistema trabalhando 24 horas ininterruptamente para que não caia o atendimento naquelas pessoas de urgência, emergência, que precisam ter de 2 horas, 3 horas da manhã, que precisam ter um exame rápido, com uma resposta rápida. Exemplo, uma ruptura de aneurisma. Ele precisa ser dado um diagnóstico rápido, senão o paciente ele não consegue ter o tratamento mais rápido corretamente. Então, isso só foi possível devido à internet rápida. Antes da internet rápida, não se conseguia viabilizar a transmissão desses dados. Tanto é que se utilizava somente para métodos gráficos. No Brasil, a telemedicina começou na época do fax, que foi a transmissão entre mais ou menos 80, 90, foi quando transmitia os dados através de fax. Quem iniciou isso foi uma empresa lá de São Paulo e o Hospital do Coração de São Paulo, que ele mandava os eletrocardiogramas através de um fax. Pegava aquele eletrocardiograma, passava no fax, estava do outro lado já tinha o laudo, já mandava de volta e era um teleeletrocardiograma. Mas isso cai num princípio muito forte hoje, que é um princípio de ética, né, que a gente tem dentro dos princípios da nossa legislação atual, que é do Conselho Regional de Medicina e da Associação Médica Brasileira e da regulamentação médica no Brasil, que nós deveríamos usar a telemedicina com o principal intuito de reduzir fronteiras, né, reduzir distâncias. Então, você tem lá nos locais mais longínquos, por exemplo, lá na Amazônia, que você levaria não sei quanto tempo de barco ou de avião para chegar lá. Se você tiver conectividade hoje na internet rápida via satélite, você consegue fazer teleconsultas. Isso é fantástico, fantástico. De você levar, já que a saúde, né, assim, todas as instituições, quando se fala em telemedicina, ela fala muito em princípios éticos e principalmente da saúde, que é uma universalidade da saúde no SUS, né? Você tem no Brasil a saúde é direito do cidadão e dever do Estado, né? Então você tem que levar para todos com a mesma qualidade, né? Então a telemedicina ela ajuda isso, né? Leva os lugares mais longe, que possam ter um doutor Fulco lá, aqui, fazendo o atendimento remotamente. Esse é um princípio. Olha, nós estamos falando sobre telemedicina, nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque no segundo bloco nós vamos entrar em mais outros detalhes, porque é uma coisa maravilhosa a telemedicina, mas ela tem também alguns contras, e nós vamos então conversar aqui com o Dr. Marcos Vinícius Passos, sobre a experiência dele que tem sobre isso, no próprio trabalho que ele desempenha como radiologista. Vamos fazer esse intervalo e voltaremos dentro de 1 minuto. Prepara a galera e corre pra areia, se joga na farra, a praia tá cheia, curtição. Vamos invadir seu verão. A Esther Bom apresenta seus lançamentos Máximo. Iogurte com amarena, chocolate com avelã, crocante e Maxi Blito. Curtição. Vamos invadir seu verão. Esther Bom, qualidade que surpreende. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto.
tem Cabo Fiber, não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde é Tudo. Hoje falamos sobre tecnologia médica e estamos aqui com o Dr. Marcos Vinícius Passos, que é médico, radiologista e que tem uma experiência muito grande tanto na parte médica como ele gosta, estudou mais detalhes sobre essa tecnologia, sabendo usá-la e podendo nos ajudar aqui, dando alguns conselhos. Então, nós estamos falando agora na telemedicina, que é uma coisa maravilhosa, sabe? É uma coisa muito boa. Por exemplo, eu vejo um paciente aqui, aí com o meu celular eu bato uma foto do problema dele e posso mandar para um colega meu lá em Belo Horizonte, que tem mais conhecimento, por exemplo, se o problema é na córnea. Se ele tem mais conhecimento de córnea do que eu, ele vai ver aqui, ele vai me dar uma orientação, quer dizer, é mesmo que o paciente daqui esteja se consultando com esse colega lá em Belo Horizonte. Então, é uma coisa interessante. Mas isso me lembra uma parte histórica, que eu gosto muito de história. História, eu acho que sem história a gente não consegue fazer nada. E a medicina começou quando Hipócrates dizia que a medicina tem que ter um médico perto, que ele precisa sentir o paciente, que ele precisa olhar para o paciente, ver, inclusive fala detalhes engraçados, sentir o cheiro do paciente, olhar as fezes, olhar a urina. Quer dizer, a medicina começou assim e a gente às vezes sorri e pensa, não, mas tudo isso é do passado. Não é, não. Eu sei que nesses dias, já se fala aí que vai ter, a televisão vai vir com cheiro, né? Bom, quando chegar aí está ótimo, né? Já chegou nesse, né, tirando esse problema que eu digo. Mas tem pacientes que a gente necessita estar com ele. Eu que faço oftalmologia e faço psicanálise, eu acho interessante quando eu estou com um paciente lá no divã, escutando uma história dele e vendo a gesticulação, ver se os olhos dele estão cheios d'água, ver a emoção que ele está tendo. Isso ainda nós não conseguimos, sabe, Marcos, na computação. E é isso que eu queria que você mostrasse ou dissesse assim, não, Fulco, mas amanhã já vai ser assim. Então, o receio atual que eu tenho é dessa telemedicina afastar o médico do paciente. E não é nem o médico sempre ele gosta de estar com o paciente, ele usa a tecnologia, mas eu tenho medo das empresas, que hoje em dia controlam o trabalho médico. Então, tudo que eles puderem fazer para um médico só, controlar os exames de 10, 15 outros médicos, então isso é problemático, porque tira o trabalho médico de muitos médicos, quer dizer, cria um problema social, enfim, como vai ficar isso, né, no futuro? Essa é uma discussão salutar, uma discussão que é colocada em praticamente todo o congresso se discute isso, e você tem realidades realmente que são diferentes de regiões para regiões. Sem dúvida, a gente sabe que a gente está vivendo uma bolha da medicina, da inflação da medicina. A gente chama, inclusive diz que a inflação da medicina ela é completamente diferente da inflação do dia a dia, da economia, porque as novas tecnologias chegam para cada vez mais ter diagnósticos mais precisos, mais rápidos, condutas mais rápidas, tratamentos mais rápidos, medicamentos mais rápidos, e aí você conseguir aumentar a longevidade da pessoa, né? E o objetivo é esse. O objetivo é, né, você querer que as pessoas vivam mais. O distanciamento via telemedicina, isso é uma realidade, e cada vez mais que a medicina ela vai se expandindo em relação ao interior, né, que às vezes tem muita dificuldade, esse relacionamento, a tendência é a distanciar cada vez mais. Isso é colocado, eu acredito, e muita gente acredita, que o relacionamento médico-paciente é até, às vezes, muito mais importante do que você ser o cara detentor dos melhores conhecimentos técnicos e científicos. Muitas vezes as pessoas vão aos consultórios médicos para escutar
escutar as outras pessoas, né? Às vezes ela tem uma fibromialgia, mas por trás disso tem uma depressão, por trás disso tem alguma doença de base. E esse relacionamento médico-paciente é extremamente importante, é o toque, né? É a mão, o calor humano, é como você disse, o olho, isso é importantíssimo. E realmente, com o uso da tecnologia, isso se perdeu. E não tenha dúvida que o que ocorre na sociedade, no dia a dia, com os jovens que estão acontecendo, nada mais do que uma consequência das tecnologias. Então, você vai para um restaurante hoje, está os filhos todos com WhatsApp, os pais não se conversam com os filhos, às vezes está até conversando via WhatsApp com o outro do outro lado. Ei, olha aqui essa pessoa aqui atrás. Ei, você está assim, mas não estão conversando. E a tecnologia, ela distancia e, ao mesmo tempo, ela coloca as pessoas mais retraídas, né? Esse é talvez o maior desafio da telemedicina. Você consegue levar a qualidade da assistência no ponto de vista de diagnósticos, das pessoas que têm mais necessidades, mas, ao mesmo tempo, também você distancia esse calor humano, né? A personificação, você falou isso no início do programa, do qual eu fico muito orgulhoso de ter vindo uma família médica, né? Meu avô, ele foi um dos fundadores, junto aqui com o doutor Onofre Lopes, do Hospital Universitário, veio da Bahia para cá para assumir a radiologia daqui do Hospital Universitário, e ele que fazia o raio-x na época. Então, na hora que ele estava fazendo o raio-x, ele conversava com os pacientes. Você está com tosse? Você está com febre? Você está sentindo assim? Então, se ele conversava com o paciente e tinha a imagem na mão, era muito mais fácil. E aí essas coisas foram se automatizando, automatizando. Mas isso quer dizer o quê? Que tudo é um ciclo. Eu considero isso tudo um ciclo. Uma hora a tecnologia vai chegar, vai ter o valor dela, claro, ninguém está dizendo isso, mas também vai chegar uma hora que esse resgate do calor humano e do relacionamento do médico-paciente, ele vai voltar. O médico da família, ele vai voltar, do médico de confiança da família, porque hoje às vezes, né, você fica, né? Você fica assim, olha, eu vou para quem? Porque eu ia para o Dr. Fulco, porque o Dr. Fulco era assim, 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 assado, e hoje ele não, por questões comerciais, tal plano deixou de credenciar Dr. Fulco. Como é que é isso, esse relacionamento, né? Então, essa é uma discussão grande que a gente deve ter, né, dentro das tecnologias da telemedicina, dos avanços dos computadores, né? Isso hoje já está acontecendo, como você falou aí. Às vezes a gente pede um exame e assim que o paciente chega, às vezes com o exame na mão, quer dizer, com o resultado e tudo mais, mas dá aquela vontade, da minha lembrança anterior, de dizer assim, o médico disse alguma coisa? Porque exatamente, primeiro, eu pedia um exame desses complementares. Em o cara fazer o exame, fazia isso que você falou, que seu pai fazia. O senhor tem tosse? O senhor sente não sei o quê? E papapá. Aí disse, isso aí então deve ser, então aqui não deu nada. Quer dizer, quando o paciente chegar no meu consultório, além do exame, ele trazia a opinião do outro colega. A opinião que ele precisava. Hoje isso já é mais difícil, é mais raro. O exame vem fechado, tudo direitinho, uma beleza. Não, eu nem vi o médico. Ele fez meu exame, mas já me entregou. Quer dizer, o paciente sente falta e eu também. Uhum. Eu tinha vontade de conversar com o colega que fez o exame, para ele dizer a opinião dele. Porque se eu já mandei, é porque eu tenho dúvida. Eu vi, por exemplo, um fundo de olho. Eu vejo um fundo de olho, mas tem um cara que é retinólogo, ele sabe mais retina do que eu. Quando eu mando o exame para lá, eu quero mais alguma coisa além da imagem que vem, porque a imagem eu vejo com o oftalmoscópio. Então, hoje em dia, há essas coisinhas que devem crescer ainda um pouco mais. E que o paciente se sente nessa tecnologia toda, se sente até mais resguardado, mas o profissional mais antigo
sente falta disso. O mais novo já está acostumado. Quanto a esse problema que você falou do restaurante, dentro de casa a gente nota isso. Eu que faço a parte de psicanálise, eu não tinha esses problemas que eu vou ter já já no consultório de psicanálise. Porque primeiro, quando chegava um final de semana, uma noite, seja lá o que for, que os pais estavam em casa e os filhos chegavam, era uma festa, cada um tinha uma história para contar, tinha uma vivência. Hoje, o pessoal, oi vô, oi pai, vai lá para a sala e fica no celular, dando gargalhadas com histórias não tem nada a ver com a família. É verdade. E um belo dia, quando o pai, o avô, o tio morre, é que começa o problema, porque ele olha, vê o cara morto lá na sala e diz assim, puxa, eu devia ter conversado mais com ele. Não tem mais jeito. E isso vai criar uma série de problemas, de convivência. Eu agora mesmo estava num período lá na praia, e chegaram alguns familiares meus, em vez de olhar a beleza da praia, eles se sentaram e começaram a discutir coisas lá, e depois foram para o celular, ver programa, rimos. Quer dizer, eles não estavam na praia mais, quer dizer, ninguém está mais em canto nenhum. Desapareceu isso. Eu vejo no supermercado, nos shopping, pessoas indo e voltando, coisas maravilhosas para você olhar, às vezes preste atenção. Eu aprendo muito com as pessoas andando lá no shopping, uns alegres, uns falando sozinhos, uns sorrindo. E eu noto o pessoal sentado lá com um tablet e um celular, quer dizer, ele não está no shopping. Tanto faz ele estar ali como ele está em Está casa. fisicamente, mas isso vai dar problema psicológico. Vai, certeza, mais na frente. Certeza. E como oftalmologista, aí eu tenho problemas maiores. Eu, vez por outra, falo aqui no programa que eu estou preocupado com as crianças que chegam de baixa idade no consultório, a mãe ou o pai se consultando e ele nem olha, ele não está no meu consultório, ele não vai me conhecer amanhã, porque ele está o tempo todo com o celular. Num ambiente de pouca luz, aquela luz azul-violeta, ela vai direto para a mácula e ela dá lesões sérias, inclusive dá miopia em crianças que não tem ninguém na família que é míope. Isso está acontecendo demais. E vez por outra, às vezes, quando eu reclamo, tem umas mães que dizem, doutor, desculpe, mas foi a única coisa que eu consegui deixar esse menino mais quieto. Quer dizer, vai ser um problema futuro, como você falou aí. Tem a tecnologia que tem problemas que são bons e tem problemas que são ruins. Quer dizer, muito mais coisas a gente tem para conversar sobre isso. Não, sem dúvida. Esse é um programa todinho só para discutir os efeitos deletérios da tecnologia. Né? E atualmente eu não estou conseguindo convencer ninguém mostrando esses dados. Tem dados de oftalmologia já de congresso mostrando que a luz azul-violeta, que a gente vê ela branca, está tudo errado. Você vê branca e ela é azul-violeta, quer dizer, a gente está enganado o tempo todo. Aquela luz não é branca, ela é azul-violeta, mas aí tem pessoas que estudam e dizem assim, mas não dizem que a luz azul é tranquilizante, que ela é boa até para dormir? Realmente é, a luz azul. Mas a azul-violeta é outro aspecto completamente diferente, é uma radiação completamente diferente. Ela atua na parte nervosa, ela atua na parte dos neurônios, das células do olho, elas são prejudiciais. Até as lâmpadas que a gente usa hoje em dia, né, elas têm radiações que causam câncer de pele, causam problema visual. E a gente não pode nem conversar muito isso para não assombrar todo mundo, mas é uma realidade. Exato. Todo mundo tem medo da radiologia, mas nós vivemos num ambiente de radiação constante. O celular está aqui no bolso, está aqui, mas é radiação, luz é radiação. Os pilotos de avião são os que recebem mais radiação, porque ele está próximo da radiação cósmica. As pessoas recebem radiação toda hora. Nós vivemos num ambiente radioativo, né? E a tecnologia, ela está aí para ser usada a favor e não contra, né? As pessoas não conseguem, às vezes, ponderar o que é bom e o que é ruim, né? E o pior, todo mundo está... os jovens, eles estão querendo empreender, é bacana isso. Todo mundo querendo fazer startup para desenvolver tecnologia, telemedicina, teleradiologia, tudo digital, bacana. Mas isso não tem, são muitas pessoas pensando, né? Muitas pessoas pensando e nem todo mundo tem sucesso. Então a tecnologia tem que ser usada muito com parcimônia. E nada é eterno, né? Nada é eterno.
Inclusive, a gente nota que a qualidade de desenvolvimento intelectual e qualitativo do indivíduo, ele está em risco, isso. Está em risco. Eu digo assim, hoje em dia ainda se fala que uma mulher grávida tem vontade de comer uma goiaba. Mas ela está desejando. No entanto, aquilo ali é um instinto natural, que ela está precisando de alguma coisa que tem lá na goiaba para o garoto que está se formando lá dentro. Então, a natureza é muito sábia. E isso, primeiro, o cara sentia sem estar grávido. Quer dizer, ele sentia vontade de comer uma banana, uma laranja, etc. Mas isso foi se acabando porque inventaram uma coisa maravilhosa, que é a salada de fruta. Então, quando ele come uma salada de fruta, ele não sabe se está comendo banana, mamão, laranja, etc. Então, ele perde essa capacidade do organismo dele dizer, eu quero isso. Está faltando certo elemento. Isso foi uma coisa que a evolução trouxe. Outra muito engraçada que a gente não presta atenção. Mas, primeiro, você fazia uma manobra no carro, se você não tivesse boa visão, ou os dois olhos funcionando, quer dizer, visão estereoscópica, você findava ou parando muito longe ou batia com o carro. Então você tinha que ser bom mesmo. Hoje em dia não precisa mais. Tem uma telazinha dentro do carro, tem um bicho lá avisando, quer dizer, hoje você não precisa fazer mais nada. E já tem carro que estaciona só. Quer dizer, a capacidade de cada pessoa vai diminuindo cada vez mais. A gente falava há pouco aqui em off, antes de começar o programa, sobre pessoas que tocavam instrumentos muito bem. E que era difícil, o cara estudava música há muito tempo, etc. Hoje em dia, rapidamente o cara começa a tocar muito bem. Por quê? Porque existe uma automação nos instrumentos. Então você aprende umas coisinhas, depois o instrumento toca sozinho. Então tem muito aparelho lá que você aperta um botão, você faz o solo, mas o acompanhamento já está pronto lá dentro. Quer dizer, daqui a pouco vai ter pessoas que não têm aquelas capacidades e aquelas qualidades que tinham anteriormente. Então, tudo isso eu acho que você tem algum comentário. E talvez isso aí é onde vai começar a entrar a inteligência artificial. Vai ser talvez a grande mudança. Alguns acreditam que isso, inclusive, seja a quarta revolução industrial, que eles chamam, que nós estamos aí na indústria 4.0, que eles chamam, né? Que é o uso da informação, do Big Data, das grandes informações, para transformar o mundo. Então, quando você está entrando lá no seu pesquisadorzinho lá na internet, buscando lá uma informação, aquilo ali está sendo alimentado. Aquela informação está sendo alimentada. Está sendo alimentada aqui, em João Pessoa, em Recife, em São Paulo, na China, e junta tudo e você no final vai ter uma compilação de dados relativos àquele determinado assunto. E aquilo ali vai ser utilizado de alguma forma. Em algum momento, aquilo ali vai ser usado de alguma forma. Então, o Big Data, ele já vem sendo, que a gente chama mineração de dados, né? Que os grandes matemáticos, os grandes estudiosos, como ele pegar esses grandes dados e transformar ele em coisas benéficas até para você antecipar algumas coisas. Existem alguns cases bem interessantes, inclusive agora, juntando até agora com essa epidemia do coronavírus, a capacidade de uma desses pesquisadores de internet de antecipar em determinada região se vai ter ou não uma epidemia de tal doença. Por quê? As pessoas começam a pesquisar em determinada região ou determinada localidade sobre determinado sintoma. Então, vamos dizer que a cidade de Currais Novos começou a ter uma gripe e as pessoas começaram a pesquisar determinado medicamento para gripe, determinado medicamento para gripe, febre. E aí começa a minerar esses dados e vai dizer, olha, tem alguma coisa errada naquela região. Então, o Big Data, ele vai influenciar muito nas vidas das pessoas. A inteligência artificial, ela vem eu acredito, isso e os vários artigos vêm dizendo aí ultimamente, né,
eles vêm para auxiliar nesse primeiro momento, mas muito possivelmente no segundo momento eles vão meio que assumir o que você falou, Foucault. As pessoas vão deixar vamos dizer assim, vão deixar de pensar um certo tempo e vai deixar as máquinas pensarem para eles, porque elas vão ser retroalimentadas. Elas vão acabar se alimentando constantemente. Exemplo, vou dizer um exemplo na minha área, que já é uma realidade, já está em funcionamento no Brasil, não posso dizer o nome da empresa, mas já está em funcionamento. Eu não sei se já vocês já ouviram falar que tem um software de inteligência artificial de uma grande empresa americana, que ela está hoje, pode fazer a avaliação das tomografias computadorizadas dos crânios. Já tem um estudo mostrando que ela consegue dizer quase que 100% de certeza que a pessoa não tem um AVC, por exemplo. Então, essa inteligência artificial, ela já vai vir acoplado à máquina. Então, na hora que você vai num pronto-socorro fazer uma tomografia computadorizada, suspeita que você está com suspeita de um AVC por uma isquemia cerebral, um sangramento cerebral, e você faz o escaneamento, ele já vai dizer, não tem AVC, ou tem AVC. Se você tem AVC, esse exame ele já vai para uma fila de exames para que o radiologista laude mais rápido possível, porque aquele paciente precisa fazer a intervenção mais rápido possível. Essa é a inteligência artificial nesse momento que a gente está vivendo. Ela tem ajudado, principalmente, de antecipar alguns movimentos de algumas doenças, né, que pode se tornar epidemia. Nessa epidemia agora de coronavírus, tem algumas informações que vieram dos Estados Unidos dizendo que já tinha, com 15 dias de antecipadamente, já estavam suspeitando que ia ter essa epidemia lá, por causa exatamente da inteligência artificial. E ela vem para auxiliar também na mineração dos dados e ajudar os médicos nesse primeiro momento. Quando chegar lá, Foucault, estou vendo uma lesão no fundo de olho, na retina, com tais e tais características, um paciente tal, que tem doença de base tal, ele vai lá, Foucault, as hipóteses diagnósticas são essas, Então, isso vai ocorrer muito mais rapidamente nesses próximos 5 anos, eu digo até mais rapidamente nesses próximos 5 anos, até antes desses próximos 5 anos, e vai mudar significativamente a medicina. É isso que você falou aí. A gente às vezes não nota muito, mas, por exemplo, isso que eu vou dizer agora, todo mundo vai concordar comigo. Faz muito pouco tempo que, quando a gente assistia os noticiários, e eles diziam assim, amanhã vai chover e tal. Aí a turma brincava muito, porque justamente era o dia mais ensolarado que tinha. Isso é verdade. E hoje em dia o pessoal não erra mais não. Quando diz amanhã de manhã vai neblina, de tarde vai ser não sei o que, acontece. Quer dizer, o pessoal agora está sabendo. Quer dizer, esse tipo de conhecimento científico está se aprimorando e o cara está sabendo se vai chover o mês que entra. Exato. Então o negócio está realmente evoluindo nesse sentido. Minha gente, nós estamos falando aqui sobre tecnologia, né, o avanço da tecnologia no mundo, falando isso em termos gerais, em termos médicos. Estamos aqui com o médico, Dr. Marcos Vinícius Passos, que estuda muito isso, que já vem antes, quando a gente nem pensava nisso, ele já estava pesquisando, por isso que nós estamos aqui com ele aprendendo algumas coisas. Vamos fazer um pequeno intervalo e o terceiro e último bloco nós vamos trazer mais algumas novidades para que a gente possa levar para vocês. Voltaremos dentro de um minuto. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto.
Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. E vamos então, concluindo no terceiro e último bloco, os assuntos que a gente vem falando aqui desde o início com o Dr. Marcos Vinícius, que é médico e radiologista. Marcos, diga aí a sua opinião acerca dessa telemedicina, dessa inteligência artificial, sua opinião pessoal sobre isso. Tá. Assim, minha preocupação com tecnologia sempre foi que trouxesse também algum benefício para a nossa região, né? Eu acho que cada pessoa, talvez é o que está faltando às pessoas hoje no dia, né? Quando elas chegam no ambiente de trabalho, ou quando elas chegam no ambiente de uma faculdade, ou no mercado de trabalho, que ela seja um empreendedor, é que ela deve ter uma missão. Acho que cada pessoa deve ter uma missão. A missão, ela pode ser mudada com o tempo, mas ela deve ter uma missão. E essas missões, elas devem ser não somente para você, e sim para as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. Quando eu disse, olha, eu detenho um certo conhecimento sobre tecnologia, teria as ferramentas para desenvolver alguma coisa de tecnologia, não, tem que fazer alguma coisa que possa beneficiar a nossa população. Teve um período que a gente incubou na nossa empresa uma startup. Essa startup, hoje, ela tem a vida dela própria. Ela já está em 12 estados hoje, no Brasil. E isso é muito gratificante, porque eu fui um mentor desse projeto. Fui o idealizador, o mentor, e a gente fez o design da ferramenta junto com os programadores, desenvolvendo para telemedicina. E isso agregou significativamente ao nosso estado, embora nem toda a população vislumbre isso, mas melhorou muito em alguns locais a assistência. O Valfredo Gugel hoje tem esse sistema, que é uma pena, mas é patrocinado pelos médicos radiologistas de lá, e que eles utilizam um sistema de teleradiologia para laudar os exames do Valfredo, do Hospital Valfredo Gugel, e muitas vezes exames em tempo real. O paciente chegou, teve um trauma, levou uma queda, fez uma tomografia, disponibilizou no sistema, o médico lauda, tem um traumatismo craniano grave, vai para a cirurgia. Então, ele aumentou a resolutividade do Valfredo Gugel. No Deoclésio Marques, lá no Hospital Tarcísio Maia, na UPA de Parnamirim, UPA de Macaíba, uns 5 hospitais privados aqui em Natal, e em 12 estados. E isso traz uma melhoria significativa da assistência à população do SUS. Essa foi minha forma de contribuição do uso da tecnologia, e que isso muito me gratifica. E eles estão crescendo. Isso é que é bom. Essa foi a minha missão para eles. E sem dúvida nenhuma, a telemedicina, a inteligência artificial, o cerne de tudo se ela for feita com ética, que é a grande dificuldade hoje no Brasil, porque o Brasil, tudo que a gente passou, que a gente vem passando, das coisas de discussões políticos partidárias, ela nada mais do que um reflexo da nossa sociedade. Então, se existe corrupção, é porque existe corrupção na sociedade. Em todas as instâncias, seja médico, seja juiz, seja engenheiro, seja carpinteiro, seja SG, existem todas.
Por isso que chegou a esse ponto que a gente chegou, porque é um reflexo da sociedade. Então, no Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade dentro dos processos éticos, isso é que me deixa um pouco preocupado em relação à telemedicina e o uso da telemedicina como uma ferramenta positiva e uma ferramenta que vem melhorar a qualidade da assistência aos nossos pacientes, né? Porque essa, na verdade, é a missão do médico, né? Quando a gente faz o juramento lá de Hipócrates, a gente diz que, na verdade, a gente cura poucos, né? E a gente ameniza a dor da maioria dos pacientes, né? Então, essa é a nossa missão como médico, né? Então, a telemedicina, a inteligência artificial, ela deve vir para fazer isso, a melhoria da medicina. E no Brasil a gente tem esse paradigma, então a gente vai ter que quebrar isso, que as pessoas usem para o formato do bem, né? Usem a tecnologia para o formato do bem, numa população que é carente, né? A gente sabe que é carente, que vive em dificuldade financeira, então o nosso desafio é maior ainda, mas nós estamos na frente de muitos países, né? Não tenha dúvida que a gente é um país, que eu chamo assim, na época que a gente começava a fazer a homepage, de desenvolver uma homepage, tinha um carazinho com uma picaretazinha lá, está sendo construída, a gente, under construction, né? Nós somos um país em construção. Então, essa, na verdade, é o maior desafio, é que a gente utilize as ferramentas de tecnologia em prol do paciente que seja com ética. Que o ganho financeiro, ele seja secundário, né? As empresas eles têm que viver de lucro, não tenha dúvida. Essa é a parte, isso faz parte do capitalismo, mas eles têm que usar eticamente. Mas como foi esse startup que você fala? Isso surgiu como você começou a divulgar? Como foi isso, para que o pessoal entenda melhor? Isso é uma coisa bem interessante que quem vive nesse meio, inclusive chamam isso de ecossistema, né? Porque realmente é um ecossistema que tem coisas vivas funcionando, é impressionante isso. E o Instituto Metrópole Digital da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela vem também para agregar muito valor. Nós tínhamos quatro programadores provenientes das universidades e com um intuito de desenvolver algum produto. E aí eu cheguei para eles e disse, você quer chegar em qualquer empresa, isso foi o maior conselho que eu dei e eu continuo dando para qualquer outra pessoa que venha fazer. E é um conselho simples. Se você conseguir levar para alguma empresa alguma redução de custo e uma melhoria da assistência daquela empresa ao cliente dela final, com certeza ela vai comprar seu produto. Não tenha dúvida. Esse é um sonho. E, na verdade, eu coloquei um desafio. Eu disse, olha, se vocês construírem uma ferramenta dessa maneira aqui, vocês reduzindo meu custo, a gente vai inserir vocês no mercado, começando por aqui. Primeiro a ser contratado, você vai ser nós vamos lhe contratar. E fizemos isso, deu certo. Tivemos, e na grande maioria, no início foram software livres, ou seja, utilizando simplesmente a inteligência das pessoas, que é isso que tem que ser usado mais no dia a dia, né? A inteligência para gerar inteligência. Eu me lembro que você começou a comprar computadores que tinham mais memória. Exatamente. E assim, não existiam computadores, na época tinha os computadores que não existiam aqui, eu tive que importar alguns computadores, mas que no final nós trouxemos uma economia gigante para a empresa e inserimos eles no mercado. E hoje eles estão com os passos sozinhos. Isso é bem interessante, que isso é um dos papéis do Metrópole Digital, inclusive, é fazer com que aquelas pessoas que tenham boas ideias e que trazam um resultado para a sociedade, isso é que é importante, que se insira na sociedade, traga resultado para a sociedade, elas possam entrar no mercado de trabalho. E isso foi nada mais do que eu fiz. Utilizei meu conhecimento em radiologia, meu conhecimento em telemedicina, meu conhecimento em teleradiologia e desenvolvemos uma ferramenta.
esse servidor nosso ficou um certo tempo fora do Brasil. Ele ficava instalado lá nos Estados Unidos e todo mundo acessa via web ele. Exemplo, eu presto assistência via telemedicina a 3 instituições no interior do Rio Grande do Norte. E os servidores não ficam aqui, ficam nos Estados Unidos. Então, os exames são realizados lá, vão para os Estados Unidos, eu acesso o exame lá nos Estados Unidos, baixo para a minha máquina, realizo todos os laudos que há necessidade e volta para a máquina da origem. Né? E isso com uma certa agilidade, né? Uma resolutilidade alta. E isso foi só possível devido ao desenvolvimento dessa ferramenta. E dentro do que eu entendi quando você falou aí, e esse banco de dados que existe lá nos Estados Unidos, junto com muitos outros, estudados por outras pessoas, vão servir para fazer uma inteligência artificial futuramente, né? Isso. Na telemedicina existe um negócio, existe uma das coisas que chama confidencialidade. Esses dados não podem ser usados, desde que, é muito parecido com a pesquisa médica, ele não pode ser utilizado, desde que haja um consentimento livre e esclarecido do paciente. Então, mas não tenha dúvida que dentro, acho que de algumas legislações fora do país aqui, existem consentimentos automatizados, vamos dizer assim, que sejam automatizados. Uma revolução que vai acontecer no Brasil, que eu acredito que essa vai ser a maior revolução da tecnologia junto à assistência médica no Brasil, é a unificação do número das pessoas perante o SUS ou perante a assistência médica privada. Então, muito possivelmente, nesses próximos 5 anos, nós teremos que unificar os números de atendimentos nossos em qualquer canto do Brasil. Então, Marcos Fulco, ele vai ter um número aqui em Natal, um número em São Paulo, vai ser todos iguais. Independente se você seja atendido pelo plano de saúde ou instituição privada, independente se você é atendido no SUS. E estão se discutindo isso, que muito possivelmente deve ser o CPF. Então, que vai ser a identificação dele única de um prontuário eletrônico do Brasil todo. Então, esse impacto do dado no Brasil vai ser gigantesco, porque a população ela vai ser na verdade já acontece isso, né? É mapeado, não sei se vocês sabem, mas é mapeado toda doença que tem no Brasil, saber todos os tipos de internação, por quê, qual é o motivo, qual região, qual é mais incidente, se pneumonia é mais incidente em tal região, sabe-se que tal região durante a chuva vai ter mais pneumonia do que a outra, uma tem blastomicose mais do que a outra, e ele já sabe disso por causa do Big Data no Brasil. Então, quando unificar os prontuários eletrônicos, imagine aí todo o hospital do SUS do Brasil seja unificado com o mesmo sistema. Então, aí você vai ter uma rede de conhecimento, de dados, de Big Data, né, que vai melhorar em muito a gestão e, consequentemente, melhorar a assistência final. Né? Pois, olha, vocês que assistiram esse programa, às vezes ficam algumas dúvidas. Se ficarem, vocês têm o meu e-mail, que é Marcos Fulco, tem aí para vocês verem, marcosfulco@yahoo.com.br. Tem aqui o Jonathan aqui na TV também, TV União, que a gente pode se comunicar de volta com o Marcos Vinícius, para que a gente possa ampliar tudo isso. O nosso programa é exatamente para isso. É levar o que a gente sabe para todos vocês que estão em casa, sem precisar de vocês pesquisarem muito. Muito obrigado, Marco, pela sua presença. Viu? Obrigado. Sempre que você vem aqui, a gente aprende muito, todos nós. Muito obrigado e estou à sua disposição. É um tema muito que eu adoro. Aqui a gente ia ficar 12 horas discorrendo sobre esse tema aqui, e estou sempre às suas ordens. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Então, vocês, até o próximo programa.